Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala que vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Botafogo 1-0 PSG. Botafogo simplesmente fez história contra o PSG. No canal Josão Futebol. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do Josão Futebol, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? Eu não conheço o Josão, né, mas estou conhecendo agora, né, então vou me inscrever aqui. Ativar o sininho de notificações, deixar o meu like para dar aquela força pro mano. Qualidade full. E vamos lá, né? Mas antes, galera, avisar que eu tô falando meio assim, porque eu tô com a afta na língua aqui que tá complicado pra caralho, mano. Essa afta tá foda. Não sara nem pra peste, velho. Mas enfim, Botafogo 1-0 PSG. Botafogo simplesmente fez história contra o PSG. Os brasileiros superaram a Eutoba, óbvio. Superaram a Europa. Será que eu fui refutado? Eu tô errado? Vamos lá, vamos ver o que o Josão tem a dizer aí, né, velho? Senhoras e senhores, completamente histórico, o Botafogo acaba de ganhar do PSG campeão da Champions. Completamente histórico, tá ligado? Gente, eu não sei nem por onde começar, tem muita coisa pra falar, nem eu acreditava nisso, pra ser bem sincero, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. O Botafogo faz história, mas de um jeito. Existe, claro, alguns poréns, alguns pontos aqui que a gente tem que observar e tal. Perfeito. São esses pontos que eu quero chegar, né? Era um time misto, uma coisinha ou outra, mas E um ponto meu, o tempo tá favorecendo a mim, né, velho? Porque vamos lá, venceu o campeão da Champions, mas perdeu para um dos piores europeus do Mundial, que é o Atlético de Madrid, velho. Que é uma merda. E o Botafogo conseguiu perder para esse time, né, velho? Ou seja, agora a gente é pior que os europeus agora de novo? Vamos de lá. qualquer forma, muito foda, vem aqui comigo, senhoras e senhores. Olha só, rapaziada, hoje Já adianto que eu não sou analista de resultado, tá? Enquanto vocês, né, alguns, né, até, rapaziada, não é todos, né, analisam só o resultado, né, Sonalfume, esse vídeo é pra você, hein? Você que pediu pra mim fazer esse react aqui, esse vídeo é pra você. Você que gosta de analisar só o resultado, vamos comentar aqui então, né? Ah, se ganhou é porque é melhor. Será mesmo? Vamos pontuar aqui. Vou citar ponto a ponto. Perdão. Ponto a ponto que eu acho importante sobre isso aqui. Mas Vamos de lá. qualquer forma, muito foda, vem aqui comigo, senhoras e senhores. Olha só, rapaziada, hoje o time do Renato Paiva, que inclusive, cara, o Paiva, pelo que eu vi da torcida do Botafogo, ele chega no Mundial questionado. Ao contrário, sei lá, do Flamengo, do Jorge Jesus, que é, nossa, é tido como deu trabalho pro Liverpool, tá ligado? Não ganhou, mas deu trabalho, jogou de igual para igual. O Jorge Jesus, ele chega com todo o prestígio, o Paiva não, Sim. só que hoje, ao que parece, tem foguete aqui no fundo, tá ligado? Hoje o Paiva vai muito bem. Não é o cara mais querido, ou pelo menos não era até aqui, tá ligado? A gente não sabe qual vai ser a relação da torcida com ele agora, mas hoje ele vai muito bem, e ele vai muito bem por quê? Porque esse aqui era o time do Botafogo pra hoje, e qual que é a diferença desse time de hoje pro time do último jogo contra o Seattle? É que aqui no ataque não tinha o Mastriani. O Mastriani, eu até tinha comentado no meu outro vídeo, que tipo assim, ele tinha sido colocado como titular, e meio que ninguém entendeu, a torcida não gostava da opção de titularidade do Mastriani. Hoje não vem com o Mastriani porque vem com o Alan. E aí, cara, obviamente, o Botafogo reconhecendo Alan o seu jogou lugar muito no bem. mundo, o que tá certo fazer, tá ligado? O Botafogo sabendo que era o azarão, e É, era, agora não todo tem mundo jogou problema bem, falar velho. isso, eu acho que isso não é demérito. O Botafogo vai lá, coloca o Alan, e ao fazer isso, meio Até quem que entrou povoa depois. mais o meio de campo, ele meio que coloca mais um cara ali pra ajudar na marcação, que tá completamente certo. Ah, então tá meio que recuando? Um pouco que sim, mas tem problema? Acredito que não. Enfim, Estratégia de jogo, né, velho? E aí que eu venho, pô, Keiko, a gente consegue jogar de igual pra igual contra os caras. Não é isso que o Botafogo pensou, não, galera. Não foi essa estratégia que o Botafogo entrou em campo. O Botafogo, tá? O Paiva é um técnico ofensivo. Ele gosta de atacar o seu adversário. Porém, essa estratégia aqui do Paiva foi o seguinte, né? Pra você que fala, ah, Keiko, a gente consegue, aí tá aí a prova que a gente consegue jogar de igual pra igual. O Botafogo jogou de igual pra igual, galera. Vamos ser honestos aqui. Não jogou, né, galera? A estratégia do Botafogo foi corretíssima. O Botafogo pensou, né? O Paiva, né? O técnico. Não dá pra competir contra o PSG na bola, tá ligado? Atacar os caras e ir pra cima, tá ligado? Que nem o Flamengo fez contra o Chelsea, né? O Flamengo amassou o Chelsea. O Botafogo foi amassado o jogo inteiro, cara. Tá ligado? O PSG não, perdão. O Botafogo quase não viu a cor da bola, mano. Em muitos momentos do jogo, tá ligado?
Mas, obviamente, isso também tem a ver com a estratégia adotada pelo Botafogo, que foi corretíssima, tá ligado? Não tem problema nenhum você reconhecer que o adversário é mais forte que você e você montar uma estratégia mais reativa, né? Apostando em uma bola de contra-ataque ou uma bola parada para você superar, né? Abrir o placar ali, fechar a casinha, né, mano? Ainda mais ali, segurar o resultado e tudo certo, mano. Porque se a gente se basear só. Ah, ganhou é porque é melhor, né? Basear só em resultado. Então vocês estão querendo me dizer que o futebol marroquino, né? E eu não lembro agora, chegou às quartas, às semis, agora não lembro da última Copa do Mundo, né? Foi a última? Foi, né? Vocês estão querendo me dizer que o futebol marroquino agora é uma potência mundial? É isso? Né? Porque se é por resultado, né, velho? O resultado é o que fala? Se ganhou ou passou, né? Empatou ali, foi pros pênaltis, ganhou, passou. Quer dizer, então, que já é melhor. Não é bem assim, né? Por exemplo, eu sou um grande. Perdão. Eu sou um grande crítico do Tite, né? E o Tite, por muitas vezes no Flamengo, foi isso aí, tá ligado? Faz um gol, você vê que o time dá aquela recuada. Inclusive, até isso é um questionamento que eu até fazia pelo Felipe Luiz. O Felipe Luiz tá queimando minha língua, que bom, né? Porque eu sou flamenguista, eu quero o Flamengo melhor cada vez mais. O tal de fazer o gol e segurar lá atrás, segurar o resultado. Eu não gosto dessa estratégia, tá? Mas enfim. Mas assim, não é porque ganha ali numa bola vadia, né? Como a gente chama, que quer dizer que já é melhor. Não é bem assim que funciona, né, porra? Tá ligado? Mas enfim, vamos voltar aqui. Esse foi um ponto que eu queria trazer, tá? Ainda tem outros pontos que a gente vai comentar aqui também, se ele for abordar. O que ele falou nesse ponto aí da estratégia de jogo, foi uma ótima estratégia do Botafogo. Parabéns ao Botafogo. Soube reconhecer o adversário e dentro da sua proposta jogou muito bem. Foi super efetivo, tá ligado? Porque também não é só recuar. Tem gente que recua, né? Joga no contra-ataque e não sabe se defender. O Botafogo soube fazer muito bem o seu papel, tá ligado? Até o Luiz, acho que foi o Luiz Henrique, né? Que falou pô, foi a melhor equipe que jogou defensivamente contra o PSG, tá ligado? Então, assim, de fato, méritos, o Botafogo fez história. Esse era o Botafogo de hoje, apenas uma alteração, e foi uma alteração que, assim, foi muito importante. O Alan, assim como muita gente aqui, fez um baita jogo. Agora, do lado do PSG, aqui a gente começa a ter esse time, e aqui a gente começa a ter algumas observações. Metade do time é reserva. Metade do time é reserva. Eu vou pedir licença aqui pra você. Você tá feliz? Você tá de bem com a vida? Você é torcedor do Botafogo? Ou você que simplesmente veio aqui porque é um momento histórico, tá ligado? A gente gosta de futebol e, porra, isso aqui é o que faz do futebol algo mágico. Eu vou pedir licença pra ser um pouco chato aqui, pra constatar algumas verdades, mas não vou ser tão chato assim também não. Enfim, o que que acontece? Você olha pra esse time e é um time misto. E isso é um dos principais pontos de chatice aqui. É um mistão, tá ligado? Não é o time titular. E aí, olha só, distribuído em campo, aqui, dessa forma, veio o PSG. Vamos nome a nome, jogador por jogador, que estava hoje, mas normalmente não está. O que a gente tem? Beraldo, titular, ele é reserva. A gente tem Lucas Hernandes, que hoje foi titular, mas também é reserva. A gente tem Mayulu, que também é reserva, estava hoje titular. A gente tinha Zaire Emery, que também é reserva, estava hoje titular. No ataque, o Gonçalo. Só que aí o Gonçalo é uma outra questão, que ele também é reserva. Aqui, normalmente, estaria o Dembélé. Mas o Dembélé já não jogou no primeiro jogo. O Dembélé estava fora hoje. Do time não reserva. é por questão de, o Luiz Henrique não quis, é porque o Dembélé ainda está se recuperando de uma lesão na coxa. Então, é um reserva também, mas aqui não foi por opção. Agora, Zaire Emery, Lucas Hernandes, Mayulu e Lucas Beraldo, esses sim, todos assim, o Luiz Henrique, eu sei lá se ele julgou que tipo assim, dá pra ganhar de qualquer jeito, e aparentemente não dá pra ganhar de qualquer jeito. Então assim, é importante a gente elevar o nível da conversa aqui, de reconhecer que sim, era um time misto. Então assim, porra, é muito legal, de qualquer forma, o Botafogo acabou de ganhar do PSG campeão da Champions. Querendo não, misto ou não, é um grande resultado, cara. Porque até mesmo times mistos a gente tem sofrido na mão dos caras também, tá ligado? Nos últimos anos, né? E aí vem outro ponto que eu não sei se ele vai tocar aqui. Se ele não tocar, eu converso mais à frente, que é a questão do calendário, né? Que também é um fator importante, tá? Champions.
Tanto pros dois lados, tá? Tanto pro Brasil quanto pra lá também. Se existe a crítica que, não, veja bem, o Palmeiras fez um bom jogo contra o Porto, mas é um dos piores Portos da história. Aqui não tem a crítica. Claro, é um time misto, mas sinceramente, o misto do PSG ainda é É muito muito melhor melhor. do que o titular do Sim, Porto. O misto do concordo. PSG eu ainda acho melhor também do que o Borussia Dortmund, que também existe a Concordo crítica também. ali, pô, o Borussia, sei lá, ele parece. Cara, os piores do Mundial pra mim são os próprios flamenguistas agora, né? Meus colegas compatriotas aí flamenguistas vão me xingar, mas... Ou não, né? Pra mim, o pior é o Porto, tá? O pior é o Porto. Em seguida, pra mim, vem o Borussia, tá? O Borussia. Depois vem o Chelsea. E depois, pra mim, vem o Atlético de Madrid. Eu teria que pegar agora aqui os times que estão lá, mano. Mas dos que eu lembro que são os piores, assim, europeus, tá? São esses aí, tá? Os piores europeus pra mim. Então, assim, vamos lá. Eu acho que o único europeu forte que a gente pegou de fato é. Perdão. É o Paris Saint-Germain. E a gente ganhou, obviamente, né? A gente eu prefiro como brasileiros em si, né? Mas eu queria uma opinião de vocês. Vocês estão torcendo pros rivais de vocês, mano? Eu sou flamenguista, eu tô torcendo para os outros aí se foderem. Eu quero que o Botafogo, Fluminense e Palmeiras se fodam, velho. Tô cagando e andando, tá ligado? Eu vou torcer pra rival porra nenhuma, tá ligado? Então, como eu ia dizendo, a gente pegou times fracos, né? Que estão num momento bem ruim. Além do momento ruim desses times, né? Assim, o Borussia chegou às quartas de final. Mas, cara, tá em queda. O Borussia tá muito mal, tá ligado? Essa temporada não foi uma boa temporada do Borussia, na minha opinião, tá ligado? Tá muito mal, assim, tecnicamente e taticamente. E eles estão no final da temporada, estão desgastados. Tudo bem que o desgaste dele não é igual ao nosso desgaste aqui, né? Eles jogam menos e se desgastam, né, velho? A gente. A gente tá na metade da nossa temporada e a gente já jogou mais jogos do que eles, né, velho? Olha que bizarro, né, velho? Perdão, nosso calendário é uma merda. Então, assim, pra mim, na minha opinião, o único bicho-papão que a gente pegou foi o Paris Saint-Germain. E, ó, fase de grupos eu não vejo como a mesma tendência ali, o mesmo peso de um mata-mata, né, mano? Mata-mata a gente vai ver qual vai ser, né? E não, galera, não tô menosprezando o nosso futebol, não, tá, galera? Mas assim, há pontos a serem levados aqui, tá ligado? Em consideração. Como eu falei, eu não sou dos burros, né? Com todo respeito, já não respeitando, que acham que futebol só se resume a resultado. Se ganhou, já é o melhor. Não é assim que funciona o futebol, tá ligado? Pelo amor de Deus. Eu não comecei a acompanhar futebol ontem. Eu também não comecei a acompanhar futebol há muitos anos atrás. Eu não sou das antigas, tá ligado? Então, assim, resultado é importante, mas os números também têm que ser levados em conta e o contexto do jogo também tem que ser levado em conta. Pô, essa África tá me matando, velho. Que pariu. Se tá um pouco sem vontade, o que talvez seja verdade, existe pros europeus, e aí é problema deles, tá ligado? Mas existe essa. Não é todos os europeus que tá levando a banho-maria, não, tá? Eu acho, no caso do Paris Saint-Germain, depois que eles entram com titulares, pra mim, depois do gol que eles, né, principalmente no segundo tempo, quando eles começam a fazer as modificações, eles queriam vencer o jogo, cara. Nitidamente eles queriam vencer o jogo, mano. Jogaram pra vencer, tá ligado? Essa realidade onde parece que Mas assim, aí já era os tarde. europeus eles estão jogando querendo estar de férias, mas aí é problema deles. Mas enfim, esse era o time do PSG para hoje e como é que começou esse jogo histórico? Começou com o PSG, como era de se esperar, atacando. Aqui a gente tem o monstro Alexander Barbosa que faz um jogo enorme, tá ligado? A gente tem ele aqui fazendo uma falta no Kvaratskhelia e isso foi algo que aconteceu algumas vezes. Olha só, uma falta em cima da linha praticamente, quase
acontecendo o pênalti, pouco tempo depois, outra falta, cara, praticamente pisando aqui na linha, mas o árbitro não deu, então vida que segue, não vou ficar aqui, sabe, não vou fazer isso, mas enfim, o jogo começou como todo mundo esperava que fosse começar, como? Com o PSG pressionando. Cara, o PSG... O PSG não necessitava de falta de pênalti pra poder vencer o jogo, não, velho. Perderam porque o Botafogo foi efetivo na sua estratégia, é isso aí. Não adianta chorar por Ele isso, não. meteu 4-0 no Atlético de Madrid. Salvo engano, o primeiro gol contra o Atlético de Madrid foi com 1 minuto e meio, 2 minutos, alguma coisa assim. Foi muito no começo do jogo, tá ligado? Contra a Inter de Milão foi 5-0 na final da Champions. Então, assim, todo mundo esperava que fosse acontecer isso aqui. Pressão. Só que pressão sem fazer gol não adianta nada. E Exato. aí, falando em gol, Igor Jesus para entrar para a Tá história, jogando muito, gol véio. do Botafogo. Vamos ver isso aqui, porque o Igor, ele traz a bola pro lado, ele chuta, ela desvia, mata o Donnarumma e ele faz um dos gols mais históricos da história, redundância, um dos gols mais históricos do Botafogo e sai aqui para comemorar com os braços abertos. Cara, que momento. Que momento, tá ligado? Eu já falei pra vocês que, tipo assim, o Botafogo... Bellingham, né, velho? Como é que é o comemoração Tamanduá? Agora eu não lembro. O bicho fica assim, ó. Principalmente o Flamengo, são rivais do Vasco, mas, assim, a exceção do Flamengo, esses outros aqui eu consigo ter um pouco mais de simpatia. Isso aqui é muito foda. É a gente, eu não posso falar surrando os caras, porque surrando seria um pouco de exagero, mas é a gente vencendo o PSG, que entrou misto, que provavelmente imaginou que não fosse ter tanto trabalho. Assim, a gente tem muito uma parada de tentar se provar pra Europa. A gente tem essa parada, talvez até um pouco de viralatismo, tá ligado? Quando você pega pra ver a coletiva do Luiz Henrique, tem muita pergunta de e o Brasil? O que você conhece do Botafogo? Treinaria alguém aqui no Brasil? O que você acha do nosso futebol? O que você conhece do Brasil? A gente tem muito essa parada de querer ser validado Pô, a gente é muito ruim em pergunta em coletiva, em puta que pariu, cara. Meu Deus do céu. por eles. E nesse momento é que a gente faz um gol neles. É impressionante. Cara, assim, é um gol que, pro Botafogo ganhar, precisava disso acontecer. E daqui a pouco eu vou falar sobre eu não acreditei no Botafogo. Eu não acreditei. Também não. Eu cheguei a falar, cara, que o normal seria o PSG ganhar. O Botafogo ia entrar pra perder de pouco. Errada, né? O normal seria. Mas nem sempre o normal acontece no futebol. Exatamente. Já tivemos várias zebras ao longo da história, cara. Onde o mais forte perde pro mais fraco, cara. Isso é futebol. Por isso que o futebol é tão bom, cara. É por isso que eu amo futebol, mano. Porque é imprevisível. Por mais que nem sempre o melhor time vai ganhar, cara. Isso é a magia do futebol, cara. O Fluminense de 2023 merecia ganhar aquela Libertadores? Na minha opinião, não. Jogou porra nenhuma. Era um time horroroso, né, velho? O Boca merecia chegar na final? Horrível também. Empate aqui, empate ali, pênalti. Porra, horrível. Mas olha só. Tivemos 2 times bosta na final da Libertadores, mano. Olha que loucura, mano. Então, assim, nem sempre o melhor vence, gente. Isso é futebol, mano. Por Jesus, se eu não me engano, o passe é do Savarino. Existe ali um desvio que talvez mata o Donnarumma e tal. Mas, cara, faz parte da vida ter sorte. E aqui, o Igor Jesus... No futebol a gente conta com um pouquinho de sorte também, mano. Comemorando um baita gol. Um gol assim com um peso enorme. É louco a gente pensar que se fosse o formato antigo do Mundial, talvez isso aqui fosse o gol da final do Mundial. Agora, voltando um pouco para a realidade, voltando a ser um pouco chato aqui, a gente precisa pensar o seguinte também. Se fosse o formato antigo do Mundial, então o Botafogo seria campeão mundial. Talvez. Mas é normal, eu acho que é correto pensar que se fosse o formato antigo do Mundial, o PSG não teria vindo com esse time. Não teria vindo misto, tá ligado? Porque se fosse final, não teria vindo. Mas aí, novamente, problema deles. Essa é a magia do Super Mundial. Porque antes a gente não tinha isso aqui acontecendo. O quê? Time brasileiro versus time europeu num formato de pontos corridos. E aí, às vezes acontece de no segundo jogo, depois de ganhar de 4-0 do primeiro, os caras acham que, acho que é uma boa hora. E aí vem o que eu tô falando. Kiko, a gente ganhou do PSG, o campeão da Champions, já somos os melhores. Esse mesmo Botafogo que ganhou do PSG perdeu pro Atlético de Madrid, cara. Perdeu pro Atlético de Madrid, que é horroroso. Isso é futebol, gente. Pelo amor de Deus, mano, tá ligado? Então, assim, calma, torcedores brasileiros.
Calma, sossega aí, cara. Também não é assim. Precisamos botar o pingo nos is. Ah, que você tá sendo. Que nem ele tá falando aqui que ele às vezes pode estar sendo chato. Eu também ia dizer, que você tá sendo chato. Galera, como eu falei, cara, eu tenho minha maneira de analisar futebol, baseada em números, baseada em desempenho e baseada em resultado. Eu acho que os três têm que andar em conjunto. Eu não posso pegar só um pra falar, pra pontuar, é isso, tá ligado? E eu acho isso errado, quem pega só o resultado como parâmetro, saca? Então, pra mim, como ele falou que ele se. Pô, parabéns, Josão. Eu não conheci o canal. É Josão, né? É. Não conheci o canal e tá falando muito bem. Ele tá sendo muito coerente aqui. Eu já vim com esse vídeo aqui, já preparado pra, assim, cara. Provavelmente é porque o Naofumi falou que eu fui refutado, sendo que eu não fui refutado porra nenhuma. E aí, Naofumi? Perdemos agora pro Atlético de Madrid. E aí? Agora a gente é pior de novo? Só por causa que perdeu? Também não é assim, porra. A gente não tá no mesmo nível dos caras. Não estamos, galera. Ainda não. A diferença diminuiu. E por que eu acho que diminuiu? 2019, tá? Ah, mas eu posso estar sendo suspeito pra falar por causa que eu sou flamenguista. Teve que vir um velhinho aqui no Brasil em 2019 comandar o Flamengo e ensinar como se joga futebol. Desde 2019, que pela primeira vez, né, velho? Depois de muitos anos. Porque, galera, faz mais de 10 anos que a gente vem sofrendo pros europeus, galera. Faz mais de 10 anos. A gente às vezes perde até pra time do México. A gente perdendo pra time da Arábia. O Pachuca machuca, né? O meme. O Flamengo levando uma surra de bola pro Al Hilal. O. Perdão. É. Caralho, eu esqueci, mano. Teve um time do México lá também, que agora me fugiu o nome agora, que é que tava lá. Então, assim, a gente às vezes não tá nem perdendo nem pros melhores. A gente ia pro Mundial pra perder até pros outros times que eram mais fracos que a gente. Então, assim, sabe? Então, desde 2019, o Flamengo, Rafinha, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, que tava embaixo, tudo bem, mas, pô, jogou muito bom. Pablo Mari. A gente trouxe um espanhol pro Brasil, tá ligado? Que loucura. Então, assim, aquele investimento todo. O Flamengo mostrando que estrutura faz diferença. O Flamengo também se reestruturou pra isso. Tem uma puta estrutura, tem um puta CT, tá ligado? E contratou um técnico bom, tá ligado? Um dos melhores lá de Portugal. E, cara, passou o carro em todo mundo, ensinou como se joga um futebol bonito, vistoso. Desde 2019, com esse choque de realidade que os brasileiros tomaram, a gente começou a investir mais, né, velho? E mudar. Muitos técnicos brasileiros que tinham mentalidade mais retrógrada começaram a mudar, né, velho? A gente tá começando a ter novos treinadores, o próprio Felipe Luiz aí tá se mostrando, cara, um cara super capacitado, né, velho? Tem um Carpini que é promissor, Rogério Ceni, enfim. O Renato parece que também teve um choque de realidade, mudou pra caramba. Então, assim, o Renato ainda fala umas merda aí, mas pelo menos eu acho que, taticamente, ele aprendeu muita coisa, né, mano? Principalmente depois da passagem do Flamengo também. Cara, então assim, a gente vem evoluindo, a gente tem tomado uma costa. Às vezes a gente precisa cair para aprender a se levantar. Por muitas vezes, perdão, a gente esteve na soberba danada e a gente precisou tomar grandes porradas, tá ligado? Pra poder aprender a se levantar de novo, que é o que tá acontecendo. A gente tá começando a evoluir, velho. Lá no Mundial, com exceção do Fluminense, tá? A gente tá indo com os nossos melhores times do Brasil. Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Três timaços com puta investimento, tá ligado? Então tá indo nossos melhores pra lá, saca? O Fluminense não tem tanto investimento assim de peso que nem tem os três times que eu citei, né? E por isso que eu acho muito importante que o Fluminense vem fazendo, tá ligado? Venceu de 4-2 aí, mas ligou o sinal de alerta, né? Perdão. E o Fluminense também vem fazendo história, mano. Não tem tanto investimento assim. E tá saindo muito bem, cara. Tá indo muito bem. Saca?
Então, assim, a gente tem qualidade, tá? E a gente está se mostrando. Evolução. A gente está mostrando evolução. Mas eu também não posso afirmar por causa desses resultados que a gente já tá no mesmo nível dos caras, que a gente já superou os caras, né, velho? O futebol, né? O meme aí atual da internet, ó. O futebol europeu é uma farsa, né, velho? Aí tem até uns memes mais ousados ainda, né? Falando que Cristiano Ronaldo e Messi são duas farsas, né, velho? Jogarem futebol de baixo nível, né? Calma, galera. Também não é assim, pô. Então, é sempre importante botar o pingo nos is, tá? Enfim. Assim, a gente não pode pegar esse Mundial e já falar que, pô, já estamos no mesmo nível. Pô, tá, mas a gente vai apagar os 10 anos aí que a gente passou sendo humilhado, tá ligado? Esses jogos aí já apaga 10 anos de história, velho. Uma década. Não, né, galera? Pô, pelo amor de Deus, né? Vamos ser coerente aqui. O Josão tá mandando muito bem até agora. E eu ainda quero recomendar o vídeo do Jorge Igor sobre a vitória do Flamengo, tá? O Jorge Igor, vocês conhecem, né, o narrador lá da TNT Sports, né? O Jorge Igor também, nesse vídeo que ele fala da vitória do Flamengo, ele fala muito bem sobre isso também, tá? Recomendo muito o vídeo dele lá. Pra quem não acredita em mim, que eu tô falando merda, ele é um cara que trabalha com futebol, é um cara bem conhecido, né, velho? Eu acho que é um dos poucos aí jornalistas esportivos, né, e narradores que são adorados, né, pelo público. Então vão lá e assistam o cara. Não precisa ouvir eu falando. Assistam ele falando, velho. Né? E o Josão aqui também, né? Não conheci o canal dele. Mais de 2 milhões de inscritos. Ele também tá botando pingo nos is aqui, velho. Parabéns, Josão. Tá sendo bem coerente, mano. Para poupar. O PSG ainda vai enfrentar o Seattle, que é obviamente o pior time do grupo. Ele poderia, eu acho que seria uma tática mais lógica, mais acertada, ele poderia e talvez deveria ter poupado contra o Seattle. É claro que os jogadores, eles estão querendo férias, tem saído notícia que os jogadores do PSG, pô, eles estão tendo muita folga, tá ligado? Eles treinam do jeito que quiser, depois pode ir pra sei lá na onde, pode passear e tal, mas o Luiz Henrique, por algum motivo que eu não sei qual que é, né? ele decidiu poupar logo no segundo jogo contra um time que não é o mais fraco do grupo. Voltando mais uma vez pra realidade, eu tô aqui pra meio que elogiar, mas também trazer esse outro lado um pouco mais realista. Sim, A verdade é que quando acontece esse gol aqui, o Botafogo, ele não era o melhor em campo. Eu trouxe até números, no momento que aconteceu esse gol, a posse de bola era 74% pro PSG, mas posse de bola não ganha jogo, mas tinha essa posse de bola, tipo assim, bem disparada, bem desigual pro lado do Paris Saint-Germain. E em finalizações era 5-2 pro Paris Saint-Germain. Então, assim, o PSG, ele era o time grande em campo. Ele era o time que tava dominando a partida. Se você olhar por número e você pensa, tá, um dos dois fez gol, tenta adivinhar qual é. Se você olha esses números, você fala, foi o PSG, né? Não, não foi. E é aquilo, para vencer um jogo desse tamanho, é normalmente isso que tem que acontecer mesmo. Você provavelmente vai ter menos chances, você vai jogar menos, tá ligado? Mas você tem que aproveitar as raras boas chances que tiver. E o Botafogo soube fazer isso. Então, assim, o PSG, como já era esperado, ele jogava melhor, ele tinha mais a bola, ele finalizava mais no gol, mas quem soube aproveitar a rara oportunidade foi o Gol Jesus, foi o Botafogo, e dessa forma, cara, termina o primeiro tempo. Eu acho que, assim, eu já fiz demais o papel do chato aqui de, mas o PSG tava misto, mas o PSG dominava, então vamos agora meio que inverter essa parada e vamos trazer números que elogiam o Botafogo. Assim, sim, é verdade que eles tinham mais posse de bola e é verdade que eles tinham mais finalizações. Agora, uma parada, o PSG tá um tempinho sem tomar gol nenhum, o Botafogo faz gol. E outra parada, outro número que esse sim me chama muita atenção, foram 5 finalizações do PSG no primeiro tempo contra só 2 do Botafogo. Então o PSG finalizou mais. Mas tem um detalhe que, assim, finalização ruim não vale de muita coisa. Quantas finalizações do PSG foram no gol do Botafogo? Quase nenhuma, né, velho? Assim, pelo menos eu não vi o primeiro tempo, não, tá? Eu vi mais o segundo. O que eu ia falar, mano? E, cara, eu não gostei do jogo ali, o trabalho ofensivo do PSG, não, tá? Eu achei que foram bem abaixo. Se resumiu mais em chuveirinho na área, mano. Chegava no ataque, cruza pra dentro da área. Isso só beneficia o Botafogo, cara.
Acho que eles foram bem ruins na estratégia deles ali de jogo, velho. Quantos chutes ou cabeçadas ou Mérito qualquer do coisa do Botafogo. PSG fizeram com que o John tivesse O que fazer uma Botafogo defesa? conseguiu anular as jogadas trabalhadas, né, velho? Triangulações do PSG dentro da área, velho. Mérito total do Botafogo, mano. Apenas uma finalização. Então, nos primeiros 45 minutos inteiros, isso aqui, assim, o Alexander foi muito bem, o Jair foi muito bem, o Marlon Freitas fez uma partida enorme, o Alan foi um grande acerto. Se por um lado o PSG era superior e tal, pá, o PSG, ele tinha muita dificuldade em invadir a área. Então, você tinha ali no começo do jogo o Kvaratskhelia fazendo um salseiro, driblando aqui e ali, o Doué fazendo uma gracinha ou outra, que eu gosto, tá ligado? Eu acho legal o jogador fazendo aquilo, mas é legal principalmente quando você tá ganhando. É meio feio quando você tá perdendo você ficar fazendo essas gracinhas. Enfim, o Botafogo, defensivamente, ele jogou de forma primorosa. Se no geral do jogo, ele se portou como time menor, ele se portou como aquele time que tenta o contra-ataque, e é uma verdade, o Botafogo ficou o jogo todo tentando contra-ataque. O Botafogo não dominava a partida, tá ligado? Mas ele fez isso muito bem feito. E aí, assim, Exato, o que você prefere? Porque isso aqui é pontos corridos. Você prefere jogar de igual para igual e perder? Ou você prefere... Já dizia um grande sábio, né, velho? Ataque ganha jogos e defesa campeonatos. Fica a dica. tipo Uma assim, boa não, defesa reconhecer, a muito gente boa. é pior, vamos fazer o jogo da forma que dá pra fazer e ganhar. Eu acho que quase todo mundo prefere a segunda opção, e foi isso que o Botafogo fez de forma primorosa. Ganhar Se sempre, algum velho. ponto ou outro é questionável aqui e ali, a defesa foi um grande do acerto. Impecável. Claro, eram jogadores reservas e tal, mas tinha o Kvaratskhelia, tinha o Doué, não tinha o principal jogador do Dembélé. PSG. Como eu falei, o Dembélé, ele tá cortado por causa de lesão na coxa e tal, e aí é foda, né? É foda. Tipo assim, o provável bola de ouro, o provável melhor jogador do time, ele não tava. Então, assim, é claro que tem esses poréns, tem que ser feito esses comentários. Inclusive, eu até nem citei isso, tá, galera? Na minha análise, eu nem citei isso, velho. A gente tem um ponto, velho. O Dembélé não tava no jogo, mano. Tem que ser colocado esses asteriscos, Tudo bem que quando eu falo que o PSG entrou metade do time reserva, é meio que isso também, né? mas não quer dizer tudo. Então, assim, claro, tem isso aqui e ali, mas de qualquer jeito é muito foda. Dando sequência, pessoal, o que a gente vai ter? O John aparecendo para fazer uma das várias defesas no jogo? Não, para fazer uma das poucas. Uma das pouquíssimas. Olha só. Cruzamento do Vitinha na cobrança de falta dentro da área. De cabeça, o John defende e é isso aqui. Cara, quando começou o primeiro não. Quando começou o segundo tempo, eu não sei você, mas eu acho que quando teve essa defesa do John, eu pensei que agora vai começar um bombardeio e talvez seja questão de tempo pro empate vir e talvez até a virada, tá ligado? Não. Eu pensei que, cara, agora o John vai ter que crescer, toda hora ele vai ficar fazendo defesa, água mole em pedra dura, tanto bate até que uma hora vai furar, uma hora... Não. A zaga, tipo assim, consertou ali tudo. O Botafogo não se permitiu ser vazado. Não permitiu ficar naquela situação como o Corinthians contra o Chelsea em 2012. Pô, muito foda que o Corinthians tenha ganhado do Chelsea. Mas vamos combinar aqui que se não fosse o Cássio fazendo uma partida monstruosa, o Corinthians... Todo mundo concorda com isso? Todo mundo concorda com isso. O John precisou fazer uma partida de Cássio hoje? Não precisou. Não precisou. E isso, claro, é mérito do sistema defensivo inteiro. Exatamente. Do Botafogo do Renato Paiva, que, como eu falei, chega para esse Mundial, sei lá, meio balançado, sem tanto prestígio assim, mas hoje... E teve contratações também, né, velho, que chegaram aí, mas mesmo assim, ainda tem a questão do entrosamento e tudo mais. Pô, e aí vem outro ponto que eu quero destacar aqui também, tá? Vamos lá, mais um ponto meu aqui. Por que os times brasileiros não jogam com essa intensidade no Brasil, porra? É porque, assim, a gente tem que se provar pros caras. Tá. Cara, vocês são jogadores de futebol, mano. Vocês deveriam honrar a camisa que vocês vestem em todos os jogos, mano. Se o Botafogo jogasse esse futebol aí, né, com essa intensidade, todos os jogos, ninguém ia parar o Botafogo, cara. Com exceção, obviamente, talvez um Palmeiras, um Flamengo, né, velho? São times que têm um investimento muito grande também, igual o Botafogo, né? E que são times que jogam com intensidade também, né? E se o Flamengo jogasse da forma como jogou porque contra o Seattle, foi só depois de 2x0. 2x0, depois... Na verdade, foi até 1x0, mano. Acho que foi até 1x0 contra o Seattle, não, contra o Esperance, né? Esperance. Depois, né, abaixou a intensidade. Cara, por que não consegue... Por que contra o Chelsea o Flamengo joga intensidade o jogo inteiro? E contra o Esperance,
Ah, é bom. Ah, faz um golzinho ali, depois se poupa. Porra, a gente perdeu pro Córdoba. A gente passou sufoco contra o Tátira, porra. Pera aí também, né? Por que os caras não jogam assim no Brasil, caralho? Isso que eu fico puto, mano. Porra, por que o Fluminense não joga daquele jeito lá no Brasil? Por que o Palmeiras não joga com essa intensidade também no Brasil, porra? Pô, sabe, o brasileiro também, mano. Pô, é meio triste saber isso, né, mano? Pô, devia de dar vida também aqui, né, mano? Mas só jogam quando querem, né, mano? Pô, é foda. É uma crítica que eu faço ao futebol brasileiro aí, tá? Aos jogadores brasileiros. Porque lá fora, quando pega o bicho papão e tem que se provar, aí os caras dão uma vida. Aí quando chega aqui no Brasil, aqui, os caras, né, jogam naquele meio. Ah, ganha, a gente ganha de qualquer jeito, tudo mais. Ah, pô, sabe? Isso às vezes me deixa puto, mano. Sendo bem sincero. É minha opinião, tá? Enfim, aqui pra mim é menos um fato, é mais uma opinião minha, tá? Se vocês enxergam que eles jogam com essa mesma intensidade aqui no Brasil, tudo bem, aqui é mais uma opinião pessoal. Agora, todo o resto, além de ser opinião também, obviamente, você pode ser contrário ao que eu tô falando, não tem problema nenhum. Mas, porra, é aquilo que eu falei, galera. Eu enxergo como um fato de que, pô, existem contextos pra essas coisas também, tá ligado? Pô, pra mim não é um fato que se a gente ganhou do campeão da Champions, quer dizer que a gente é melhor que os caras. Não é assim que funciona, porra. Tá ligado? Tem que se analisar muitas coisas. Enfim, vamos lá. Ele conseguiu, sei lá, executar melhor a ideia que ele tinha contra o PSG do que contra o Seattle. Porque ele ganha do É, Seattle, mas ele ganha passando um aperto no final. ganha passando um aperto, exatamente. Olha só como é que é o futebol, né? Contra o PSG ele foi melhor. Futebol. Futebol. Agora, gente, o que mais que a gente tem aqui? O PSG chamou. Futebol ou aquilo que eu acabei de falar, mano. Contra adversários teoricamente mais fracos, o brasileiro parece que não joga com vontade, cara. Que porra é essa, mano? Agora, contra times que a gente sabe que são mais fortes, a gente joga com uma puta raça, tá ligado? Isso que eu fico puto com o futebol brasileiro. Por quê? A cavalaria. Aos 54, ou seja, ainda no começo do segundo tempo, entrou quem tinha para entrar e mesmo assim não resolveu. Se no começo do jogo, talvez o Luiz Henrique pensou que, dá para ganhar com time misto, aqui ele parou e falou, não, vamos levar um pouco a sério. E aí existe, claro, essa grande discussão de até que ponto os europeus estão levando a sério isso, porque eu acho que tem realmente uma questãozinha ali de pros caras não ser grandes coisas, tá ligado? Tipo assim, eu acho que tem sim uma parada deles olharem de Concordo também, mano. Cara, o Mundial pra eles não é tão importante. Pra eles, o principal título, né? É a Champions, cara. É a Champions, tá ligado? Não é o Mundial. O Mundial eles não se importam tanto que nem a gente se importa, tá ligado? cima para baixo, deles olharem tipo assim, se ganhar legal, se perder acontece, mas aqui o Luiz Henrique, ele dá uma sinalização de não, a gente quer. No caso do PSG, eu acredito que o PSG queria. Como eu falei no início do vídeo, o PSG, cara, eles queriam muito ganhar esse jogo, tá ligado? E sobre o que eu citei acabei de citar sobre o Mundial, o PSG tem Mundial, galera. Assim, agora sendo bem leigo mesmo, tá ligado? Vou até fazer aquela pesquisa rápida aqui. Eu acho que não tem, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa, perdão. Eu tô falando perdão, mas PSG tem Mundial. Vamos lá, uma pesquisa básica aqui. Oxe. Ah, não, não, eu pesquisei se o PSG tem Mundial, não apareceu nada aqui, velho, do que eu pesquisei, mas enfim. Cara, pra eles que estão há muitos anos aí sem ganhar a Champions e estão numa seca danada de grandes títulos, pra eles talvez esse super mundial valha muito a pena, tá ligado? Porque, pô, eles estão há muito tempo, não é só no campeonato francês ali, Copa da França, né, essas coisas. Então, assim, pra eles eu acho que vale muito, tá ligado, ser campeão desse torneio. Eu acho que o PSG começou a levar mais a sério no segundo tempo, quando começa a entrar com os titulares. Se por um lado ele começa com o time ali todo mexido, aos 54 ele vai lá e fala, rapaziada, o que tem de melhor? Levanta aí, vamos jogar. Só não entra o Dembélé, porque o Dembélé tá cortado por lesão. Entra aqui o Fabian Ruiz, entra o Nuno, que, cara, tá fazendo uma temporada muito foda, mas sei lá, Nuno é não muito bom conseguiu mesmo. fazer grandes coisas hoje. João Neves entra o que tinha de melhor, e aí você pensa, tá, agora o meio-campo ideal tá em campo, e tem o melhor lateral do mundo também em campo, agora vai, né? Agora vai chover bola na área,
agora o John vai ter que brilhar, agora vem o empate, vem a virar. Não veio. Não veio. E não veio, eu acho que é muito por causa de caras como esse aqui. A partida que faz o Alexander Barbosa é monstruosa. Eleito o melhor do jogo foi o Igor Jesus, porque é voto popular e normalmente quem faz o gol leva o prêmio, tá ligado? Na verdade, essa parada de voto popular eu acho uma merda, porque hoje no jogo do Palmeiras, o Estevão foi eleito o melhor do jogo, onde claramente ele não foi. Mas enfim, o Igor Jesus leva, e tudo bem também, ele fez um gol muito importante, mas a partida que faz o Alexander Barbosa é absurda. O Marlon Freitas, enorme. O Marlon Freitas não só jogando bem, mas você vê também que o Cuiabano entra no segundo tempo e rouba uma bola ali, e ele vem cumprimentar, ele bate no peito, ele bate peito com o Marlon Freitas. Sabe aquela parada do capitão que tá orientando, que tá motivando? Enorme o jogo do Marlon Freitas. O Alan deu muito certo quando jogou, o Jair foi muito bem, os laterais foram muito bem. Assim, o Botafogo fez suas trocas, porque sai Alex Telles, entra o Cuiabano e tal, e o nível não caiu. Tecnicamente. O nível não caiu. Inclusive, cara, eu falei muito sobre o Botafogo ter talvez perdido o psicológico no jogo contra o Seattle, e eu deixei de considerar que o Renato Paiva mexeu mal. Também teve isso, tá ligado? O Botafogo claramente piorou muito eu não vi não, velho. no Só segundo vi tempo opinião contra o Seattle, dos porque, entre outras coisas, o Renato Paiva mexeu muito mal. Muito mal. Hoje, muito pelo contrário, ele vai lá e mexe e o time não cai de produção. Enfim, gente, no geral, o Botafogo ganha. O quão foda é o Botafogo ganhar do PSG? É muito legal. Claro que tem ali, pô, era um time misto, sei lá, se os caras desde o começo... E esse Mundial é muito benéfico pra gente, né, mano? Porque a gente chega, vai voltar pro Brasil, né, pra onde os times que foram. A gente volta com moral. Não só eles, também o futebol brasileiro volta com mais moral. Pô, a gente... Eu não sei se isso é um lado bom ou ruim, tá? Aí depende da perspectiva. Mas a questão da vitrine, por exemplo, o Flamengo... Tudo bem que o Wesley vacilou lá, entregou a paçoca no lance lá. Mas, cara, o Wesley volta mais valorizado. Tá ligado? Muitos jogadores que talvez alguns times, né, querem vender e se destacando no Mundial, dão uma valorizada, né? Assim, a vitrine mundial é muito boa, né? Mas, por outro lado, pode ser ruim, porque às vezes o cara chega não querendo comprar aqueles que você quer vender e sim querendo comprar aqueles que você não quer vender de jeito nenhum, tá ligado? Então pode ser pro bem ou pro mal também, né? No começo estavam levando tanta a sério assim, mas eu acho que é verdade que se não tava levando no começo, no meio do jogo passou a levar e mesmo assim não conseguiu. Eu acho muito foda porque, cara, eles praticamente não chutaram no gol mesmo. Inclusive, eu vou pegar aqui ao vivo aqui no Flash Score, olha só, os números finais do jogo. O PSG queria vamos ver muito aqui como é que foi. Tempo. Cadê? Olha só o que a gente tem aqui, deixa eu abrir o jogo do Botafogo. Os números finais da partida foram 16 finalizações do PSG, porém só 2 no gol. Isso é muito foda. E aí, assim, cara, pro torcedor... Um problema que o Flamengo tinha pra caralho, mano. Além de não acertar o gol, também era questão da falta de efetividade, né, velho? O Botafogo tem que comemorar mesmo. Eu acho que para aquele torcedor, que é torcedor de verdade, que viveu o inferno de 2023, para quem viveu a tal da pipocada histórica, porque foi uma pipocada, foi um bagulho assim, nossa, absurdo, tá ligado? Para quem viveu tudo aquilo, merece viver essa alegria hoje. Pô, parabéns aos botafoguenses, né, mano? O John Textor lá comprou o time e tá fazendo... tá investindo bastante, o time tem crescido. Hoje o Botafogo é uma das potências do Brasil, galera. Pô, não tem jeito, tá ligado? Cresceu muito o Botafogo, tá ligado? Desde a vinda do John Textor. E... Cara, o Botafoguense, mano, também tá há muito tempo aí necessitando de grandes títulos, né, mano? E parabéns, mano. Tá indo muito bem. Pra quem sabe, sei lá, e outra coisa, como eu falei, eu prometi comentar aqui, eu não acreditava no Botafogo. Eu fiz a crítica medindo muito as minhas palavras, eu sempre, até quando eu vou criticar, eu tento usar bem, pensar bem em qual palavra eu vou escolher pra fazer a crítica. Eu falei, o normal seria o PSG ganhar. E aí resta saber de quanto. E eu acho que o certo, tá um comentário certo ainda. O normal segue sendo, né? Ainda acho um comentário correto. O normal seria o PSG ganhar, mas quem ganhou foi o Botafogo. E por isso é foda. Porque o normal seria. Porque assim, vamos ser sinceros aqui.
não teria, a gente não tinha critérios realmente racionais para acreditar que o Botafogo tinha chance. Talvez você acreditasse porque você é torcedor e você queria acreditar. Mas assim, o Botafogo não dava indícios que tinha chance. Então, a não ser que a pessoa escaralhou muito, não acho absurdo. Todo mundo que falou que, cara, eu não acredito no Botafogo porque realmente não tinha. E por isso é foda. Porque mesmo sem acreditar, mesmo sem dar indícios, os caras foram lá e jogaram o jogo da vida. É claro, mano, que tipo assim, pô, termina o jogo e a galera invade o campo para comemorar como se tivesse ganhado o campeonato. É claro que pra gente vale mais do que pra eles, mas isso é histórico e o torcedor tem mais que comemorar mesmo. Eu não acreditava, mas eles foram lá e fizeram ser possível o que parecia impossível. Existe aqui e ali um porém, mas é muito foda. Quem viveu o inferno de 2023, que vive essa alegria agora, que comemore. E amanhã tem Flamengo. Agora, outra parada, já ia me esquecendo. Será que dá pra classificar agora? Eu acho que sim. Eu acho que o Botafogo, quando foi anunciado que tinha caído no grupo do PSG e do Atlético de Madrid, pô, todo mundo combinou em falar, cara, é o pior grupo para um brasileiro. O Botafogo se ferrou. O Botafogo não tem a menor chance. O Botafogo não vai se classificar. E pá! E aquilo que eu falei, mano. Mesmo como eu citei os europeus, esses times europeus, né, tirando o PSG que eu falei que estão em baixa, estão bem mal. Eu achei que mesmo na pior fase deles, eles ainda tinham chance contra a gente, velho. Aparentemente vai. Ou pelo menos tem grandes chances. Eu acho que o Botafogo entra pra jogar hoje contra o PSG tentando perder de menos do que o Atlético de Madrid perdeu. O empate seria um puta resultado. O Botafogo vai lá e ganha. Assim, eu acho que agora seria até decepcionante se não classifica. E se classificar, deve pegar ali, porque o grupo do Botafogo cruza, se eu não me engano, com o grupo do Palmeiras, Porto e Inter Miami. Cara, independente de qual seja. Se jogar dessa forma, consegue jogar contra o Palmeiras, consegue jogar com o Porto, consegue jogar com o Inter Miami, consegue jogar com o Al-Ahly. Assim, seria decepcionante se não continuasse rendendo, porque hoje foi muito foda. Infelizmente, perdeu o último jogo. Se classificou em segundo, se não me engano, né? Mas perdeu para o Atlético de Madrid, velho. Esqueci de falar alguma coisa? Comente aqui embaixo. Enfim, é isso. Que dia histórico. O futebol é maravilhoso por isso, tá ligado? Enfim, acabou do nada, né? Muito bom, muito bom. Cara, bom vídeo do Josão, cara. Eu achei que ia ser um vídeo pra me refutar aqui, mas não, só favoreceu meu argumento. É o que eu tô falando, velho. O futebol brasileiro ainda não tá no nível dos caras, né, mano? Mas, como ele citou, há poréns aí, tá ligado? Mas é uma baita vitória, né? Foi um jogo histórico, tá ligado? Parabéns ao Botafogo, parabéns aos botafoguenses que devem estar felizes demais, né, com essa vitória aí, né? E é isso, rapaziada. Enfim, acho que os pontos são esses, né? Que eu tinha pra falar. Eu vou te falar que eu acho que o time que mais tá decepcionando é o Palmeiras, hein, velho? Empatou com o Porto, empatou com o Inter Miami, né? Porra, Palmeirão, tá foda, hein? Mas enfim. Bom vídeo do Josão, cara. Mandou super bem, ótima análise, né? Não conheci o canal, como eu falei, né? E gostei muito do conteúdo, mano. Sabe muito de futebol. Parabéns. Eita, perdão. Enfim, rapaziada. Comentem aí a opinião de vocês, tá? Discorram sobre Naofumi. E aí, meu Naofumi, o que você tem a dizer agora, hein? Porra. Enfim. Que o Josão fez um vídeo aqui, ó. Passou vergonha, né? Depois eu vou dar uma olhada nesse vídeo aqui. Botafogo 0, Atlético de Madrid 1, velho. Enfim. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, o vídeo já tá ficando bem grande, né? Um abraço a nós. Foi. O homem é um cavalo forte de